Que fatores podem influenciar o tempo de fusão do gelo? Para explorar esta questão-problema, sugerimos o estudo dos seguintes fatores: massa do gelo, estado de divisão do gelo, tipo de revestimento do gelo. Para explorarmos se a massa de um pedaço de gelo influencia o seu tempo de fusão, vamos precisar de uma balança para preparar duas amostras de gelo com massas distintas. Uma deve ter o dobro da massa da outra. As amostras de gelo devem ser colocadas a fundir em recipientes iguais que se encontrem lado a lado nas mesmas condições de temperatura. As crianças vão precisar de um cronómetro ou relógio para medir o tempo que cada uma das amostras de gelo demorou a fundir completamente, para que possam constatar que, quanto maior é a massa de um pedaço de gelo, maior é o tempo necessário para a fusão completa. Para explorarmos se o estado de divisão de um pedaço de gelo influencia o seu tempo de fusão, vamos precisar de 3 amostras de gelo com a mesma massa ou volume e 3 recipientes iguais para colocar as amostras. Uma das amostras de gelo inteira, uma amostra de gelo partida em 2 ou 3 pedaços e uma amostra de gelo triturado, por exemplo, com o auxílio de um almofariz e um pilão. As amostras de gelo devem ser colocadas a fundir lado a lado nas mesmas condições de temperatura. As crianças vão precisar de um cronómetro ou relógio para medir o tempo que cada uma das amostras de gelo demorou a fundir completamente, para que possam constatar que, se aumentar o estado de divisão de uma amostra de gelo, diminui o tempo necessário para a sua fusão completa. Para explorarmos se o revestimento com diferentes materiais influencia o tempo de fusão dos pedaços de gelo, vamos precisar de selecionar criteriosamente algumas amostras de igual tamanho de materiais a testar como revestimento. Há alguns materiais maus condutores ou isoladores térmicos, ou seja, com baixo coeficiente de condutibilidade e, portanto, conduzem pouco calor, tais como espuma de poliuretano ou esponja, ou de poliestireno ou esferovite, lã, papel e algodão. E alguns materiais bons condutores térmicos, ou seja, materiais cujo coeficiente de condutibilidade térmica são elevados e, portanto, conduzem bem o calor, tais como os metais, por exemplo, alumínio. Preparar igual número de amostras de gelo, mais uma amostra para o controlo com a mesma massa, forma e volume, de preferência dentro de sacos herméticos, assim como este, e colocar cada uma das amostras dentro do revestimento, unindo os lados com o auxílio de molas. Devemos alertar as crianças para não colocarem as mãos à volta dos revestimentos durante o desenvolvimento da atividade. Quando a amostra de gelo do controlo estiver toda fundida, retiramos dos revestimentos as amostras, e as que estiverem menos fundidas são as que o material de revestimento é melhor isolante. O importante é que as crianças possam constatar que, se usarmos determinados materiais de revestimento, podemos retardar o tempo de fusão de um pedaço de gelo.